bacana participar novamente de um evento aqui da FRG, agora no Fórum GD aqui no Centro-Oeste, em Cuiabá. Eu participo desse evento há alguns anos já, vamos dizer, há 6 anos, aí no início como ouvinte, depois como palestrante também. E muitas vezes eu me pergunto, mas será que eu vou novamente nesse evento? Me perguntei semana passada, será que eu vou para Cuiabá nesse evento? Só de ver a palestra do Fábio aqui agora já foi bacana. A gente sempre tem colegas aí que atuam há muito tempo no setor, seja de geração distribuída ou seja na área da energia elétrica, né? E a gente sempre tem o que aprender, sempre tem aí os contatos e o network para a gente desenvolver. Mas deixa eu começar então aqui a falar um pouquinho com vocês. Eu que sou paranaense, mas já morei em Cuiabá, né? Eu tenho uma história rápida aí. Com 2 anos de idade, meu pai saiu do interior do Paraná, se aventurou aqui para o Mato Grosso, onde eu tive a oportunidade de morar aqui em Cuiabá há alguns anos. Apesar de pouco tempo, né? Com 8 anos de idade, acabei voltando para o Paraná. E na ocasião, né, quando meu pai comentou o que eu poderia ser no futuro, ele sempre comentava que eu deveria estudar a escola técnica, né? Então, lá em Curitiba, acabei tendo a oportunidade de fazer o antigo Cefet, que é a Escola Técnica Federal, na área de eletrotécnica, né? Antes disso, trabalhei com meu pai em obras como auxiliar de eletricista, depois como eletricista, depois fiz a eletrotécnica, tive a oportunidade de trabalhar na Copel, que é a Companhia Paranense de Energia Elétrica, lá do estado do Paraná, durante 4 anos como técnico. Adentrei a engenharia para buscar novos caminhos, acabei então saindo da Copel e trabalhando numa área de pesquisa no Instituto de Tecnologia do Paraná, no Tecpar, onde tive a oportunidade de conhecer energias renováveis, além da energia solar, a célula combustível, outras fontes aí que a gente vê muito hoje falar ainda como pesquisa. Depois ali, terminando a engenharia, fui buscar novamente uma colocação aí no mercado e fui para Santa Catarina, onde durante 14 anos fui engenheiro das Centrais Elétricas de Santa Catarina, Celesc. Né? Por que eu estou falando isso? Tem um pouquinho do meu resumo aqui, né? A ideia aqui para vocês, pessoal, é trazer um tema que muitos integradores, né, que estão aqui, ou muitas empresas, ou muitos instaladores, ou projetistas, acabam esquecendo de um envolvido em todo esse processo, que é a distribuidora de energia elétrica, da onde vai ser instalado o seu sistema solar. Seja um simples sistema residencial, seja uma grande usina, né? Eu hoje estou aqui fora, eu acabei depois saindo da Celesc e assumindo uma carreira dentro do Conselho Regional de Engenharia lá em Santa Catarina, o CREA, onde fui diretor durante 2 anos. E hoje também participo de outros fóruns, como a Associação de Produtor de Energia, a própria ABGD, que é a Associação Brasileira de Geração Distribuída, mas sempre buscando auxiliar e atuar nesse nicho que é eu chamo da liberdade da energia, né? O Fábio trouxe aqui o modelo de autoprodutor, modelo que a gente já trabalhou tempos atrás e hoje está se retomando novamente, mas com a ideia, não me leve a mal às distribuidoras. Até tem alguém da Energisa aqui hoje, não? Curiosidade, alguém da Energisa? Não? Mas eu já tive dentro de distribuidora e eu, como engenheiro eletricista e vendo modelos fora do país, sempre pensava, quando no Brasil a gente vai ter essa possibilidade de gerar sua própria energia ou de investidores privados entrarem nesse segmento de geração de energia, hoje a gente chama da geração distribuída, né? E não só mais hoje com a geração centralizada, autoprodutora e o mercado livre também, né? Então, a gente vem aí há muito tempo com experiência de instalação de sistemas solares, né? Tenho também uma empresa que atua lá no Sul, na parte de instalação, onde meu sócio toca essa empresa. Eu acabei desenvolvendo uma questão que o mercado sempre me buscou para isso, que é a assessoria para conexão de usinas, ou seja, para ligar essas usinas, seja ela uma de médio porte ou grande porte, na rede da distribuidora. E com isso, a gente passa a entender ainda mais, né, apesar de eu ser cria distribuidora, né, da onde advêm os conflitos, muitas vezes, por parte
das distribuidoras para com o seu cliente. Porque, normalmente, pessoal, quem acaba assumindo a questão na hora de uma conexão de um sistema solar, de uma usina, é o cliente ou o investidor, né? E, para isso, pessoal, a gente acaba tendo um arcabouço de normas e leis e procedimentos, né, que a gente acaba tendo que seguir. Isso aqui no Brasil é organizado dessa maneira, assim. Bom de entender, né? Parece uma brincadeira, mas é mais ou menos isso, né? Ah, mas o que vale mais, o que vale menos, qual eu utilizo, qual é a lei, qual a resolução, se é a ANEEL, se é a ONS, né? Então, a gente tem, pessoal, dentro do país, essa questão também que não é nem jurídica, nem técnica, muitas vezes, é uma questão regulatória, né? Que são as regras impostas muitas vezes pela ANEEL, pela Agência Nacional de Energia, que regula o setor, né? E que muitas vezes se contradiz, batendo aí de frente com o Código do Direito do Consumidor, né? Com algumas questões de resoluções que batem de frente com a lei mesmo, que até houve um ajuste aí da própria resolução 1000 da ANEEL, que é atendimento ao consumidor, baseada na lei 14.300, que todos sabem aí que é tido como marco legal da geração distribuída, que infelizmente não foi bem o que a gente imaginava, né? Acaba que a distribuidora, através também da sua associação, né, as distribuidoras, que é a ABRAD, nós temos na GD a ABGD, temos a ABSolar, a Abra PCH, né? E as distribuidoras têm também a associação deles, que é a ABRAD, onde tem uma força muito grande também de interlocução junto à ANEEL para mexer em muita coisa, né? Que a gente acaba muitas vezes não sabendo como orientar o nosso cliente, seja ele um pequeno consumidor ali, um cliente residencial, seja ele um grande investidor. Eu falo por quê? Eu, em especial, comecei a atender muito essa questão de conexão de usinas para CGHs e termos de biomassa, que são, na parte de engenharia, um pouco mais complexo a conexão de uma usina dessa do que uma usina solar, e a distribuidora sempre foi um pouquinho rigorosa com relação aos projetos e cálculos, né? Com o tempo aí, nos últimos 2 anos, pipocou muito cliente também para nós, a avaliação de fluxo, a parte de avaliação de sobretensão em alimentadores e tal, das fotovoltaicas. E muitas vezes, pessoal, não é um alimentador de um bairro inteiro. Muitas vezes, a gente viu isso aqui na Energisa, viu na CEMIG, a distribuidora negativando uma ligação no sistema solar de 3 kW, justificando fluxo inverso, justificando, né? Então, a gente participou aí, junto à ABGD, inclusive de conversas com o Operador Nacional de Sistema, né? Quando veio esse termo do fluxo inverso lá, para entender o que realmente a distribuidora poderia usar como subterfúgio para negativar algumas conexões de sistema solar. Apesar de alguns trabalhos em conjunto que foram feitos ali, nós já fazemos isso há um tempo, né? Fazendo uma contraposição, muitas vezes, com a nossa equipe de engenharia. A gente tem uma equipe de cálculo de fluxo, né, com experiência dos diversos softwares utilizados pelas distribuidoras, onde a gente traz aí uma avaliação para o cliente, né, tentando argumentar tecnicamente junto à área de engenharia das distribuidoras, né. Então, por isso que eu chamo a atenção, não exatamente em grandes projetos, mas em todos os casos que vocês vão atender os clientes de vocês, a tentar, ou pelo menos sempre orientar o cliente, né, que tem que ser verificado a questão da ligação do sistema dele na distribuidora. Por que eu falo? Tem um caso nosso lá em Florianópolis, por exemplo, que era um residencial de 5 kW. E a distribuidora pediu para trocar o transformador da rede lá. E eles tinham argumento, realmente, não era uma questão de fluxo, nada, era uma questão que já estava aquela região, talvez com muita geração distribuída. Florianópolis, vocês sabem, é a cidade que mais sistema solar tem por pessoa, né, instalado no Brasil. E realmente a distribuidora tinha razão. Nós fizemos a avaliação, a distribuidora tinha razão. Teve o custo lá de R$12 mil a mais, né, do que o sistema solar para ligar o sistema na rede. Então, não necessariamente a distribuidora era sempre vilã. Ela tem que ser avaliado, né? Lógico que todo mundo fala, mas 90% das vezes ela é vilã. Claro, porque existe aí essa
essa questão de que a GD ela vem concorrer com a distribuidora, né? Muitas vezes tirando a receita dela de um cliente específico, ou agora com as cooperativas e consórcios, né? Através de grandes investimentos aí, tirando pacotes de clientes da distribuidora e levando para a GD. Né? Mas é o que está acontecendo e acho que as próprias distribuidoras também estão se adaptando a isso. Né? Então, evoluindo um pouquinho aqui, né? Aqui a gente traz um pouco de... Essas tirinhas é uma brincadeira, né? Porque qual regra eu sigo? Para onde eu vou? Né? Até então, a gente achava que aquela... Eu sempre falava nas minhas vendas, né? Quando eu vendia solar, não, se o senhor ligar hoje o seu sistema, é hoje que vale aquilo ali e não tem mais imposto nenhum, mais pedágio. Hoje nós já temos um pedágio que é flutuante, né? A GD2, GD3, GD até 2028 pode chegar a 26% do que o cliente está mandando para a rede distribuidora ela reter para ele, correto? Vocês veem o impacto que é isso? Isso é importante também na hora de repente, avaliar ao payback. O cliente sempre fala, mas qual é o payback do meu sistema? Isso hoje é muito flutuante, né? Depende muito do modelo que ele vai se enquadrar aí dentro da GD. Mas, de qualquer maneira, pessoal, a gente tem que entender que a distribuidora ela está dentro de um contexto nacional, né, do sistema elétrico. Aqui eu trago de fundo ali o pano do sistema interligado nacional, né, onde eu, quando estava lá na Celesc ainda, na distribuidora, e começou a surgir a ideia da GD lá em 2013, lá em Santa Catarina, nós achávamos, eu escrevi a norma lá junto com outros engenheiros, que a gente até brincava que a energia solar ia ser um vagalume, ia ser vagalumezinhos que pisca um aqui numa cidade, pisca outro lá na outra cidade, né? E esses vagalumes tomaram muito espaço, né? Hoje, os próprios sistemas residenciais, né, quando estão ligados ao mesmo tempo, o próprio operador nacional de sistema, a empresa de pesquisa energética, ela mostra que ele realmente traz uma geração significativa para o país. Né? Apesar de as distribuidoras verem isso muitas vezes como um problema, né, para o sistema elétrico é interessante mais uma fonte, que é a energia solar, aliviando o nosso sistema. Então, tem todo um arcabouço aqui de situações fora da distribuidora, né, que é a IPE, o INS, o Ministério de Minas e Energia, que são favoráveis também à GD. Claro que, quando a gente entra para a questão de mercado, as distribuidoras, elas também querem manter o negócio delas. Né? Inclusive, alguns PLs estão aí no Congresso de distribuidora manter 70% dos clientes para ela, e daí 20% para Mercado Livre, 10% para a GD. Né? Vocês devem estar acompanhando algo nesse sentido. Né? Então, as questões técnicas que foram levantadas, né, fluxo inverso. Fluxo inverso não necessariamente ele é um impeditivo para ligar um sistema solar, seja numa rua ou uma usina, num alimentador. Depende muito do que esse sistema vai causar para a rede. Pode ser que ele traga benefícios. O próprio operador nacional de sistema, quando ele esteve visitando o Rio de Janeiro, falou, Flávio, nós operamos o sistema aqui, né, da alta tensão do Brasil e entra e sai usina a todo momento. Tem uma inteligência para isso. Claro que essa inteligência tem que ser esparramada para todas as ruas hoje do país, né? E não é tão simples assim. Então, claro que a engenharia está evoluindo, a engenharia da automação, avaliando como é que está a questão da GD, não só pensando na solar, mas pensando também na geração eólica, né, que a gente tem muito lá no sul e tem aqui no Nordeste também, a hora que essa energia entra no sistema. Então, pessoal, o sistema elétrico, considerando também as distribuidoras de energia que estão dentro dos envolvidos, ele é extremamente complexo. Então, é importante sempre, né, vocês entenderem que o poste ali na rua, o cabo que está passando lá, o transformador, a subestação da distribuidora, ela é estrutura essencial para nós conectarmos a nossa GD. Tá? E é importante essa avaliação, importante esse canal, buscar o canal de comunicação com a distribuidora, não necessariamente achar sempre que a distribuidora é vilã e querer sempre, vou lá, a Energisa só faz coisa... Não, pessoal, busca um canal, tem comunicações, via ouvidoria muitas vezes, ou via um atendimento técnico, né, para tentar sentar junto com a distribuidora e desenrolar quanto mais possível, de uma maneira técnica, administrativa, né, não que os advogados também não tenham um papel importante, né, desse processo, que daí quando foge dessas tentativas técnicas e administrativas, acaba indo para o meio jurídico, né, e muitas vezes daí
dependendo da situação, ela se resolve rapidamente, ou dependendo, ela se prorroga por alguns anos aí, né? Então, sobre a questão do relacionamento com as distribuidoras, depois de toda essa complexidade que eu falei de normas, dos sistemas envolvidos aqui, né, eu vou colocar um slide bem simples, tá? Que muitas vezes a gente assessora investidores ou pega caso de sistemas aí, na maior parte investidores, né, mas também clientes aí com consumo, que o integrador ou a empresa que atende, ela se confunde em alguns termos que estão lá na Lei 14.300, que estão no PRODIST, que é procedimento das distribuidoras, que estão também nas resoluções, seja a 1059, a resolução 1000 de atendimento ao cliente. Aqui, pessoal, a gente já atendeu muito caso, quem já atuou no setor, de usina grande, 1 mega, 2 megas, 3 megas, pronta, considerando uma informação de acesso da distribuidora. Esse termo nem existe mais, tá? A informação de acesso, ela não servia para nada, era só um palpite. Na hora que você vai atrás da solicitação de acesso e vai buscar o parecer de acesso, a distribuidora pode mudar completamente aquilo. Ela falava para você que tinha que fazer, dava para ligar direto na rede, daqui a pouco no parecer de acesso ela fala que tem que fazer 10 km de alimentador. Na CGHs, que são potências maiores que a gente atende, né? Até um parente sobre CGHs, né? O grupo que eu atendo aí de CGHs, ele está em busca de CGHs na parte de GD também, e a gente vai também, se tiver alguns parceiros aí aqui no Mato Grosso, buscar e também trazer essa nossa expertise de conexão de CGHs, né, hídricas em GD, tá? Mas o que acontece? Aqui, pessoal, esses termos hoje, atualizando, né, ele saiu agora para a resolução 1000, que foi revisada pela 1059, para orçamento estimado e orçamento de conexão. Então, vocês têm que sempre buscar na distribuidora agora, não um palpite ou um achismo, é um orçamento estimado, que é uma solicitação prévia, ou um orçamento de conexão, tá? Para não ter uma surpresa de você, por exemplo, um caso de autoprodutor que o Fábio trouxe aqui, lá na região do Vale de Itajaí, em Santa Catarina. O cliente instalou um sistema lá de 1,2 megas na indústria dele, gastou lá seus 5 milhões. Na hora de ligar o sistema na rede da distribuidora, não tinha feito o processo correto com a distribuidora, deu um custo de mais 750 mil reais com a rede da distribuidora, né? Então, você imagina para o cliente, e o próprio banco que financiou lá, entrou num circuito complicado, porque o banco mandou um engenheiro do banco avaliar lá o sistema solar antes de liberar o financiamento, né? E daí o cliente, depois que teve esse boleto lá da distribuidora de quase R$1 milhão para ele pagar na rede, ele falou para o banco, mas como é que teus engenheiros não viram que faltava isso ainda? Entendeu? Então até o próprio banco ficou numa sinuca de bico, vamos dizer assim lá, né? Quem dirá a empresa que instalou o sistema solar para essa indústria, que não deixou eles preparados que poderia ter um custo adicional da distribuidora. Então, você não tem a certeza de ter esse custo, mas é importante você ter uma tratativa com o cliente que vai ser dado esse encaminhamento para que ele componha isso nos custos dele também, tá? Bom, tá indo temos 1 minuto aqui, eu não gosto de atrasar muito, né? Mas dentro da questão ali dos orçamentos de conexão, pessoal, a gente atua também muito hoje nessa parte aqui, ó, da participação financeira, do ERD, mínimo custo global, e o custo proporcionalizado. Muitos orçamentos de conexão que investidores tinham aí como impossíveis de serem executados, por exemplo, nós temos uma média do custo de conexão de R$300 mil por megawatt de solar e R$1 milhão por megawatt de hídrica, porque a hídrica ela gera um pacote de energia maior e ela acaba absorvendo um custo de conexão maior, né? Mas então o que acontece? Quando isso foge a essa expectativa do investidor, nós também temos a possibilidade, ou vocês podem desenvolver essa expertise, de sentar com o distribuidor e avaliar essa questão de como ela está fazendo o cálculo, tá? Seja do RD, que é um cálculo por mega, quem conhece um pouco aí sabe, ou seja, o que a ANEEL pede, e muitas vezes, pessoal, a distribuidora não usa,
o proporcionalizado daquela obra na rede que vai ficar para a distribuidora. Não necessariamente a obra da rede vai atender só aquela carga lá de 1 mega, 2 ou 3, ou de 300 kW. Né? Normalmente a distribuidora tem questões técnicas que ela padroniza um mínimo de cabo, um mínimo de poste, que vai atender muito mais do que aquela carga, do que aquela geração. Né? Então, isso também a gente vem levantando há muito tempo, que a distribuidora tem que considerar, tá? Essa sobra técnica, vamos dizer assim, né? Como também de responsabilidade dela. Né? Então, a gente tem conseguido evoluir muito em algumas questões com as distribuidoras na reavaliação, seja da parte técnica, da engenharia, né, do fluxo, e a parte de sobretensões, fluxo inverso, etc. e tal, assim como a reavaliação na questão do próprio orçamento de conexão, né, trazendo aí para uma sanidade financeira para que o empreendimento seja implantado. Pessoal, aqui é um bate-papo bem rapidinho, né? Já estão lá me chamando ali para descer, 20 minutinhos só. Eu deixo meu contato aqui, né? Para quem quiser, de repente, trocar mais uma ideia, né? Conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho também. Hoje a gente tem acesso à base de rede das distribuidoras do Brasil inteiro, então com um ponto do WhatsApp ali, que vocês mandem para a nossa equipe, a gente consegue mapear a rede, fazer uma avaliação de fluxo e potência, né? E não digo bater de frente com a distribuidora, pessoal, não, porque eu já estive lá. A distribuidora tem o papel dela, mas sentar com as engenharias da distribuidora, da ANEEL, do ONS, se precisar, para debater a melhor solução para aquele empreendimento. Então, agradeço aí a vocês por esse momento aí de estar podendo compartilhar um pouco da nossa causa aí, das nossas informações, tá? E aqui também a FRG, né, pelo convite aí novamente para a gente estar participando, ok? Obrigado, né?